Olá, alunos. Neste vídeo vamos falar sobre genericidade e coleções. Ahm, Basicamente, nós já aprendemos em C++ os arrays e já trabalhamos com eles em C#, mas os arrays são muito úteis quando temos tamanhos fixos e sabemos que tamanho é que vamos utilizar para guardar os nossos dados. Quando necessitamos de maior flexibilidade, devemos usar coleções. Outra vantagem de coleções é que trazem métodos e propriedades incorporados no C# que permitem manipular essa informação e é muito mais fácil apagar os dados ou elementos das coleções. Então, analisando o que são as coleções e o que é isto da genericidade, quando nós precisamos de criar classes ou utilizar classes parametrizadas que podem servir vários tipos de dados, podemos não saber qual é a mais adequada. Por exemplo, para nós representarmos um ponto nas coordenadas x e y, qual é que será a melhor forma de representar esse ponto? Através de inteiros, através de floats ou através de doubles. Cada programador pode ter a sua opção para generalizarmos esse método. Podemos utilizar então a genericidade. Basicamente, nós podemos dizer ou criar uma classe, por exemplo, a classe ponto, e utilizarmos aqui este T maiúsculo que vai identificar o tipo de dados e depois colocamos o tipo de dados e a nossa coordenada x e a nossa coordenada y e podemos inicializar. E podemos utilizar desta forma. Então, à medida que vamos criando, ou a forma como quisermos, podemos pôr ponto e depois o nosso tipo de dados. Podemos criar o ponto em inteiro, em float, em double, assim como entendermos. E depois podemos inicializá-lo. Está bem? Isto é então a genericidade, ou seja, podemos criar uma classe que posteriormente podemos lhe dar qualquer tipo de dados. Basicamente, este é um exemplo prático que podemos visualizar. Que nós declaramos a nossa classe ponto, damos aqui o type, pomos aqui o t, depois se dissermos que é dynamic, podemos atribuir qualquer valor, qualquer tipo de dados ao x e qualquer tipo de dados ao y. O construtor pode ser a entrada de dados, que este ponto é igual, o x é igual ao x que entra no construtor e o y é igual da mesma forma entrando pelo construtor. E podemos ter também métodos que são genéricos e depois podem retornar os valores. Basicamente este método retorna um valor com o tipo de dados que está inicializado. A implementação desta classe pode ser feita desta seguinte forma, ou seja, se nós quisermos criar um ponto inteiro, dizemos que o ponto e substituímos o t pelo nosso tipo de dados, pois este é o nosso ponto inteiro, novo ponto, inteiro também, aqui no seu construtor, dizemos que ele vai ser inteiro, vou utilizar este construtor, e colocamos aqui a nossa coordenada em x e a nossa coordenada em y. E podemos utilizar o método que foi declarado aqui na classe, por exemplo, o nosso ponto soma coordenadas, e colocamos lá as coordenadas, basicamente ele vai retornar a soma do 3 com o 8. Neste caso, iríamos imprimir, isto está em consola, iremos imprimir na consola a soma do 3 com o 8, que iria dar 11. Da forma como inicializamos o ponto em inteiros, também podemos inicializar, por exemplo, em float, utilizando a mesma classe. Dizemos que criamos a classe ponto no tipo genérico. Ele é tipo genérico, aqui dizemos que é float, então o nosso ponto float podemos dizer que são estes, apesar de nos estarem inteiros, se tivéssemos aqui valores com casas decimais, ele ia funcionar da mesma forma. E se nós declararmos aqui uma variável float em que vai somar as coordenadas, ele vai fazer da mesma forma. Podemos fazer exatamente como está aqui, está bem? E depois escrevíamos as coordenadas como está aqui. E esta classe aceita a construção de pontos em inteiros e pontos em float. E isto chama-se classe criada com genericidade, ou seja, dá para
para criarmos classes depois para podermos utilizar com vários tipos de dados. Passando para as coleções. As coleções são então uma alternativa aos arrays e permite-nos criar estruturas com flexibilidade de armazenamento de dados. E isto será importante também quando falarmos depois das bases de dados. Provavelmente será mais fácil nós utilizarmos as coleções do que utilizarmos os arrays, uma vez que os arrays nós temos de declarar logo qual é o tamanho do elemento e aqui nas coleções temos mais flexibilidade dessa utilização. Basicamente, as coleções agrupam vários elementos numa estrutura de dados organizada com propriedades e funcionalidades próprias dessa mesma coleção. Temos um exemplo de uma fila, que até não vamos utilizar agora o exemplo aqui depois na prática, que basicamente é uma estrutura linear em que os elementos compõem-se e arrumam numa determinada ordem. Essa ordem tem uma sequência, sendo que o elemento que é inserido no fim é o primeiro elemento a ser removido. Isso será uma fila FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar será o primeiro a sair. Tá? Basicamente, as coleções são muito importantes ou são muito utilizadas no C# porque têm então algumas interfaces e classes que são implementados e nós podemos manipular as nossas coleções com esse método. A forma de apagar num array, nós nunca abordamos muito essa matéria porque é complicado. Nós tínhamos que, ao eliminar um elemento de array, nós tínhamos depois reajustar o array todo para não termos elementos sem informação dentro do array. Aqui nas coleções, como vamos ver na parte prática, será muito mais fácil de implementarmos, por exemplo, o apagar de um elemento de uma coleção. Ora bem, então, o que nós vamos abordar relativamente às coleções, as coleções têm três tipos de dados principais, que são as listas, os conjuntos e os mapas ou dicionários. Dentro das listas nós vamos abordar aqui as listas simples, também podemos falar mais tarde sobre as linked lists. Dentro das coleções nós vamos abordar mais aqui o hash set e o sorted set. Basicamente isto é uma lista simples, isto é uma lista ordenada. Depois temos as filas e as pilhas, que não vamos abordar pelo menos nesta primeira fase. E depois temos também os dicionários, os mapas, que têm um dicionário que tem uma chave e um valor, e vamos utilizar os dicionários e também podemos basicamente utilizar aqui as sorted lists, que são dicionários ordenados. Então, sem mais demoras, vamos passar à prática e vamos passar ao primeiro exemplo das listas. Vamos começar pelas listas, depois vamos ver os conjuntos, depois vamos ver os dicionários. Não vamos abordar agora as filas e as pilhas. Então, vamos aqui só preparar um novo projeto. Eu vou criar um projeto novo. Este exemplo até vou utilizar a consola, tá bem? Vou utilizar aqui a consola, porque é mais fácil de visualizarmos logo os dados e não vou perder tempo a criar agora nenhuma interface gráfica. Vamos dar esta matéria para já na consola e ela é implementada depois também na parte gráfica, mas para não estarmos agora a perder muito tempo a implementarmos uma interface gráfica, eu vou optar por fazer o exemplo na consola. Eu vou criar um projeto de consola, vou mudar aqui para os projetos do módulo 11 nesta diretoria e vou mudar aqui o nome. Este será o projeto das minhas coleções. Depois eu até posso fazer todo o projeto ou todas as matérias neste projeto. Posso dar aqui as listas, os conjuntos e os dicionários e vamos criar então aqui o nosso projeto. Muito bem, então temos aqui o nosso
nosso programa principal e vamos já começar a trabalhar nas listas. Como nós vimos no exemplo, nós temos aqui as listas e vamos começar então pelas listas. Então vamos lá. Vou declarar uma list. A lista já trabalha com a genericidade, verifiquem que ele está aqui já a criar a minha lista. E se eu criar através da list, se eu disser que vou criar uma lista do tipo string, ele vai aceitar então strings. Vou chamar aqui a lista, por exemplo, de, aqui vou colocar números ou nomes. Números, vou pôr uma lista de números, apesar de serem string, não se preocupem. Igual a new list string e posso lhe dizer o tamanho. Vou dizer que ele tem um tamanho de, por exemplo, 4. Nós não precisamos de o dar, mas se eu dar, vou utilizar este exemplo para verem a flexibilidade das coleções. Então tenho aqui a minha lista, à qual chamei números. E agora para adicionar elementos à minha lista, eu vou fazer, por exemplo, números.add e vou adicionar, por exemplo, aqui o número 1. E agora eu posso copiar para adicionar mais números. E vou adicionar aqui o meu tamanho, se repararam, eram 4. Eu vou adicionar 6 elementos. Vou só escrever aqui os novos elementos. Estou a meter aqui estes valores que é para vocês também verem que cada um corresponde à sua posição na lista. Então vou ter 5 elementos nesta lista para depois trabalhar com ela. Então, como vimos anteriormente, as coleções têm algumas propriedades próprias. Por exemplo, eu vou já fazer aqui um console.writeLine e vou escrever aqui, por exemplo, dizer qual o tamanho. O tamanho da minha lista. Vou escrever aqui o tamanho da minha lista. Deixa aqui um espaço. E vou meter aqui mais números, ponto, e vou meter count. E ele vai mostrar quantos valores é que tem a minha lista. E vou também dizer não só quantos elementos é que tem, e vou dizer também, para além de quantos elementos tem, qual a sua capacidade. E já agora vou dizer, antes de adicionar, vou fazer aqui a capacidade antes de ter adicionado valores. Aqui vou colocar até antes de adicionar valores. Então, tenho aqui a lista criada. Criei uma lista que vai receber valores string. Tem um tamanho de 4, ou seja, pode adicionar para já 4 valores. Mostro o tamanho da minha lista antes de adicionar. Adiciono mais que 4 valores e depois coloco aqui dois valores. Quantos elementos é que tem e qual a capacidade da lista neste momento. Deixem-me só pôr, porque às vezes a consola fecha sem mostrar a informação. Vou pôr só aqui uma read key para ele ficar à espera que eu carregue numa tecla para depois ele poder terminar. Vamos executar este projeto e vamos ver o que é que vai sair daqui. Então reparem, antes de eu adicionar valores, a minha lista tinha um tamanho, desculpa, a minha lista tinha um tamanho, eu fiz
coloquei aqui a janela. Coloquei aqui a janela. Deixa-me fechar a janela. Deixa eu aumentar esta. Coloquei a janela na lateral e ela apareceu logo. E ela apareceu em tamanho grande. Ou seja, antes de eu adicionar valores, eu tinha declarado a minha lista como sendo com um tamanho que eu consiga guardar 4 elementos. E cá está o valor antes de eu adicionar valores. Como eu adicionei mais que o tamanho, ele automaticamente passa para o dobro. E se eu agora adicionasse mais que 8, ele passava para o dobro de 8. Ou seja, temos mais flexibilidade neste tipo de elementos do que nos arrays. Isto é próprio do C#, está bem? E temos já aqui alguns métodos e algumas propriedades da própria lista, nomeadamente os números já têm o ponto count, o ponto capacity, que dá quantos elementos é que tem a lista, quantos elementos é que ele consegue ter a capacidade. Se nós não colocarmos aqui, até podemos verificar, se nós não metermos ali o número 4, vou parar a execução e vou executar outra vez, ele está-me a dizer que não consegue porque tem erros, porque eu tenho que colocar, nem que seja, o valor vazio. Se eu não colocar um valor vazio, ele diz-me que inicialmente ele está 0, mas ele vai fazendo os seus múltiplos, está bem? Se uma vez que ele não tem, que ele tem um tamanho de 6, ele próprio vai colocando múltiplos de 2. Primeiro é 0, depois é 2, depois é 4, depois é 6, depois é 8. Não, desculpem. Primeiro é 0, depois é 2, depois é 4, depois é 8, depois é 16 e por aí adiante. Está bem? Ou seja, com as listas nós temos mais flexibilidade para armazenar dados. Depois, como é que nós podemos trabalhar com as listas? Nós podemos, por exemplo, utilizar aquilo que já vimos anteriormente, um for each, e dizer aqui for each, e podemos dizer que para cada, vou chamar aqui string s, e vou dizer in, neste caso, desculpa, para cada string s, ou seja, para cada elemento string na minha lista, o que é que eu vou fazer? Fazer aqui o console.writeLine e eu vou escrever o S e ele vai dizer, neste caso eu vou imprimir aqui todos os elementos da lista, deixem-me só pôr aqui um /n, não é necessário, tem aqui o writeLine, não é preciso pôr um /n. Tá? Então o que é que eu estou a fazer? Estou a imprimir o valor antes da coleção ser adicionada, o tamanho dos elementos e o valor que ele tem a capacidade de mostrar. A começar depois a fazer aqui o for each, vamos imprimir cada elemento, porque é string, vamos pôr aqui uma variável string, para cada elemento string dentro da minha lista, ele vai fazer o seu writeLine. Tá? Então, nós podemos ter outros métodos que podem facilitar aqui o nosso trabalho com as listas. Agora vou pôr aqui um tamanho 3 e vou pôr ali só para verem também o exemplo. E agora, depois de imprimir todos os trabalhos, todos os valores, eu vou só imprimir, por exemplo, eu vou copiar isto aqui. Se eu quiser imprimir um valor num determinado índice, faço como fazia nos arrays, por exemplo. Se eu meter aqui, se que eu quero imprimir o número que está na posição, por exemplo, 3, no índice 3, qual é que será? Vamos aqui analisar. Então, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Ou seja, se eu imprimir o valor do meu valor que está na posição 3, então vamos ver o que é que ele está aqui a dizer do loading. É porque eu estou...
assim também aqui. Ok, já não está. Porque eu estava com a janela em discussão, não carreguei na tecla para ele terminar. Reparem então, inicialmente tenho o valor de 3, antes de o adicionar, porque eu dei-lhe 3, como eu adicionei mais, ele vai multiplicar, vai fazer o dobro do tamanho que ali está. Ou seja, passou para 6. Tá? E neste momento tem 6, e a capacidade neste momento é 6. Se eu metesse mais um, ia passar para 12. Tá? Imprimi depois na consola todos os elementos da minha lista e posso imprimir só um determinado valor, neste caso no índice 3. Já vimos que o índice 3 será o que está com o valor em string de 4 e por isso é que aparece aqui os valores todos da minha lista. Depois está a imprimir ali o 4. Relativamente a apagar, então, para nós apagarmos, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Posso vir aqui à minha lista e faço remove at e digo qual o índice quero apagar. Por exemplo, vou apagar o do índice 3. Vou apagar no índice 3. Mais uma vez não carreguei na tecla, ou seja, ele está à espera de eu carregar numa tecla para ele terminar. Ok? Vou apagar o meu elemento 3. Tá? E agora vou imprimir novamente todos os elementos do array. Agora o que é que vai acontecer? Vamos ver. Isto já vimos. Imprimo toda a coleção. Imprimo o elemento que está na índice 3, que é o 4, e imprimi depois de remover o índice 3, que é o valor 4, 1, 2, 3, 5. Ou seja, ele removeu e manteve a lista totalmente como estava. Apenas e só apagou o elemento que estava no índice 3. Isto para fazermos nos arrays era bastante complexo. Precisávamos de muito mais código. Já agora, eu posso também, só fazer um pequeno exemplo, eu posso agora fazer o seguinte, posso alterar. Se eu disser que agora o meu números na posição 3, tal e qual como fazia nos arrays, é igual. Reparem que eu apaguei o 3 passou a ser o 5. Então vou dizer que este agora, o 3 passa a ser o 4. E até ponho com letra minúscula. E vou imprimir novamente todos os meus valores. E vamos ver o que é que acontece. Primeira impressão, todos os valores. Imprimi o valor na posição 3, que é o 4. Apaguei o elemento da posição 3 e nos fiz novamente a amostra. Ou seja, 1, 2, 3, 5, 6. E agora alterei o que estava na posição 3 para 4. E agora reparem, 1, 2, 3, 4. O que estava aqui passou a ser o 5. Eu alterei o que tinha o código 5 para 4 em minúscula e ele ficou. E o outro continuou a ser o 6. Ou seja, relativamente às listas e no C# é muito mais fácil provavelmente nós trabalharmos com listas do que trabalharmos com array. Recordo que nós podemos ter nas listas não só strings, mas qualquer tipo de dados. Basta para isso mudar aqui esta parte da string. E relativamente às listas, esta será a matéria que nós vamos abordar agora e que podemos utilizar depois posteriormente nos próximos trabalhos. Dentro das coleções temos aqui os conjuntos, que são este hash set e o sorted set. Também temos ainda as filas e as pilhas. Hoje vamos abordar só aqui o hash set e o sorted set. Eu vou utilizar o mesmo projeto para explicar as coleções. Vou só pôr o código que fizemos anteriormente em comentário, a exceção ali aqui. Okay. E vamos
então trabalhar com as coleções. Estas coleções não aceitam valores repetidos, não podem ter valores repetidos. Vamos então, eu vou dar o exemplo disso. Então vamos lá, eu vou declarar a minha hash7, vou também fazer um hash7 do tipo popular, mais uma vez, generacidade, que eu podia colocar aqui um T maiúsculo, que depois podia ser redefinido em outras situações. Vou colocar aqui a string, vou fazer um hash7 string, vou chamar o meu conjunto, vou-lhe chamar só set, e vou dizer que é um novo hash7 string e vou dizer que ele não tem um tamanho definido. Tá? Tenho o meu conjunto, chamei ao meu conjunto set e vamos adicionar valores ao conjunto. Eu vou colocar aqui então set.add e vou adicionar, por exemplo, aqui vou meter mesmo em string, agora vou optar por meter o número 1. Vou fazer outro set, copiar, adicionar mais valores. Então, como eu vos disse há pouco, os conjuntos não aceitam, não podem ter valores repetidos. Eu neste momento tenho aqui 3 valores adicionados ao meu conjunto, 2 deles são iguais. Tá? E vou já fazer aqui, eu vou copiar este código que aqui está. Vou já fazer aqui tirar isto. Só que não é nos números, é no meu conjunto, que chamei set. Para cada valor que está dentro do meu conjunto, vou imprimir. Reparem que eu tenho 2 valores iguais, vou executar. 2. Ele, como verifica que, como ele verifica que já tem aquele valor, ele não vai introduzir novamente. Ele não permite ter valores iguais. Se tiver 2 valores iguais, ele omite um. Neste caso, só imprimiu 2, porque estes 2 valores são iguais, ele não permite ter valores duplicados, logo não insere este segundo elemento. Tá? É uma proteção já dos conjuntos, que por isso é que pode ser diferente do elemento. Da mesma forma que na lista eu posso imprimir valores através do seu índice, aqui também posso. Então vou fazer aqui o console.writeLine e vou imprimir o elemento que está set.elementAt e agora vou dizer que é o elemento que está na posição, por exemplo, do índice 1. Neste caso vou só, depois de imprimir todos, vou imprimir o elemento que está no índice 1, ou seja, índice 0. Este seria o índice 1, mas como é igual, ele não vai adicionar. Este seria o índice 2. Então reparem qual é que ele vai dizer que está no índice 1. Neste caso, ele primeiro imprime toda a lista, que é este aqui, e depois vai imprimir o elemento que está no índice 1. Ou seja, este é automaticamente omitido, não é adicionado, uma vez que ela tem um valor igual, não é adicionado, é só adicionado este e o 2, este está no índice 0, este está no índice 1, e por isso é que na impressão imprimo os valores que estão no meu conjunto e depois imprimo o valor que está na posição índice 1, e é aquele. Tá? Já agora podemos ver quantos elementos é que estão dentro do hash7. Vamos também fazer aqui a semelhança que fizemos nas listas, fazer aqui o writeLine e vou meter aquilo que fazíamos inicialmente em C#, vou meter na consola aqui o dólar, que é para ele poder imprimir aquele valor. Então vou meter aqui número de elementos no conjunto, ou no hash7, vamos escrever conjunto, e agora vou meter aqui, desculpem, não é assim,
neste caso, como tinha ali o dólar, posso utilizar aquilo que já utilizamos anteriormente, que são os parênteses retos, e vou meter aqui o meu set, que é o meu conjunto, hash7, ponto count, que é o que fizemos anteriormente. Quantos valores é que estão? Ponto e vírgula, não é aqui, cá ao fundo. Tenho o programa a executar, por isso é que ele está ali a dar aquele warning. Número de elementos no conjunto. Então, imprimo o número de elementos no conjunto são 2, que é o 1 e o 2. Tenho 2 elementos. Também tenho aqui a propriedade count. Tá? Já imprimimos todos os elementos, já imprimimos um valor numa determinada posição, já imprimimos quantos elementos é que temos dentro do conjunto. Vamos ordenar o nosso conjunto. Para isso, temos o hash7, que são conjuntos normais, que não são ordenados. Nós podemos criar um sorted set, está ele, e vamos lhe chamar, neste caso também vai ser com elementos de string, desculpem, string, e vou-lhe chamar, por exemplo, o meu era 7, agora vou-lhe chamar um sorted set, o set aqui maiúsculo. Isto é um novo conjunto, neste caso vai ser ordenado. No caso do sorted set, nós temos que fazer uma seguinte situação. Sorted set, string, e vou dizer que a minha, vou colocar, e reparem o que é que ele está a pedir. Ele está a pedir que nós podemos inicializar aqui o nosso sorted set com um elemento já, um conjunto. Vou optar por meter dentro deste sorted set, que é um conjunto ordenado, este conjunto que já criei, e vou dizer que o elemento comparador, e reparem, tenho sorted set, que ele está a pedir a coleção, que já aqui está, que é o set, e agora vou ter que utilizar um eComparer, que é um comparador, tá? Então, eu vou colocar aqui new, e isto existe, myComparer, desculpem, este C é maiúsculo, comparator, tá? E isto será um método que ainda não criamos, mas vamos criar. E geralmente o método de comparação é este. Vamos aqui ver potenciais e vamos gerar o método program.comparator. Então vamos lá criar aqui esta eCompara. Desculpem, não vamos fazer assim. Vamos dizer que criar aqui uma classe myComparator, que é o nome daquilo. myComparator. E vou dizer que ela descende do eComparer string. Ok. E agora sim, vamos ter aqui. Okay, vamos ter aqui o public int. Vamos ter aqui o compare. Essa minúscula. Vamos dizer que temos uma string x e uma string para comparar duas strings y, e vamos iniciar aqui o return. Compare to ou seja, o que é que temos aqui? Temos a classe myComparator, que vai ser esta, falta-me só aqui o new, ou seja, novo comparador. E este myComparator, que é uma classe que nós podemos definir.
Então vou ter aqui um comparador. Este comparador, nós temos este eComparer, que é uma interface que já existe no C#, que, como está ali, compara dois elementos. Tá? Então, se nós declararmos esta classe myComparator define, que descende deste eComparer, na programação orientada a objetos, vimos isto. Então, temos uma classe myComparator, eu chamei aquilo, e vou implementar aqui o comparer, que é o método ou a interface que compara dois objetos. E o que é que eu vou fazer? Vou comparar duas strings, string x e y, e ele vai automaticamente aqui para o sorted set, vai comparar duas strings e vai criar este novo conjunto. Este conjunto vai ser ordenado, está bem? Então, se eu adicionar agora aqui dois elementos, e eles neste momento, se eu fizer aqui o for each, vou já fazer o for each, imprimir os elementos que aqui estão, eles vão estar ordenados, tá? Já agora ponho aqui só buscar aqui o console.writeLine, só para definir aqui que aqui vou pôr aqui um /n e vou dizer aqui vou pôr conjunto ordenado, ou seja, a partir daqui é o conjunto ordenado, tá? E neste caso, para cada string que está, neste caso será no meu sorted set, ele vai imprimir os elementos. Reparam, recordando aqui, então estou a dizer que este sorted set que declarei é um novo conjunto ordenado em que ele entra já dentro do conjunto os elementos que estão dentro deste conjunto e vai compará-los com esta classe comparadora que eu implementei aqui, este classe comparator, que vai buscar e implementar à classe eComparer, que é uma interface que compara dois objetos. Neste caso está a comparar duas strings e este x sabe que consegue comparar com o y. Ele vai ordenar o conjunto. Vamos só ver, então, o que é que para já está feito. Isto até aqui será do conjunto que vimos anteriormente. A partir daqui é o conjunto ordenado e tem os mesmos elementos que estava no conjunto anterior, porque eu passei-os aqui dentro deste construtor do conjunto sorted set. Tá? Comparei-os e eles agora vão estar ordenados. Então vamos lá a isto. Vamos implementar aqui, ou vamos criar mais, ou vamos colocar dentro desta lista mais dois elementos. Eu vou fazer até a adição no sorted set.add e agora vou adicionar aqui o elemento, eu vou pôr em string o elemento 1 e o sorted set.add e vou pôr o 2 e vou fazer novamente a impressão no ecrã de todos os elementos agora da lista, ou seja, do conjunto, neste caso, desculpem. Ou seja, ele vai, para além do 1 e do 2 que já entrou aqui, vão adicionar o 1 e o 2 e ele vai ordenar por ordem alfabética. Vamos verificar se o 2 foi antes do 1, apesar de termos colocado posteriormente. E cá está. Como é um conjunto ordenado, aqui recordo que ele, nesta primeira impressão, só imprime os dois primeiros elementos que já existiam dentro do conjunto e depois é que eu adicionei o 1 e o 2. Como é um conjunto ordenado, é um sorted set, ele ordena alfabeticamente. Porquê é que ele ordena alfabeticamente? Porque implementar aqui a forma do comparador que eu fui buscar ao eComparer. Tá? Na comparação, quando tem um sorted set, se fizerem sempre isto, ele vai comparar. Podem comparar strings neste caso, ou podem comparar inteiros que ele vai fazer da mesma forma. Está bem? Vai comparar dois números e ele próprio ordena os elementos de forma correta. Já agora podemos trocar aqui, vou só
trocar estes elementos para vocês verem. Então vou colocar aqui o 2 e vou colocar aqui o 1 e o 1. Vamos ver como é que isto resolve esta situação. Reparem no seguinte. O que é que ele faz? Aqui estão desordenados. Neste caso, quando é a impressão do elemento 1, já é o segundo. Tudo igual, só troca ali a ordem. Aqui, como é um sorted set e ele já está a ir buscar o comparador, ele está a ordenar, e apesar de anteriormente ele estava desordenado, ele aqui no for each, logo na primeira impressão, ele está a imprimir por ordem alfabética por causa deste comparador. Relativamente aos conjuntos, serão estes dois que vamos abordar agora. O hash set, que são conjuntos sem ser ordenados. A única diferença, ou a grande diferença sobre as listas, é que nós não podemos ter elementos que já estejam sido inseridos, ou seja, não aceita elementos repetidos. E o sorted set permite-nos ter os conjuntos ordenados por ordem de uma determinada ordem. Então vamos lá ver os dicionários ou mapas. Eu vou colocar tudo o que temos feito aqui em comentário. Até ao read key. A seguir já não vou precisar de comparator, mas não há problema nenhum. Estou aqui em comentário. E vamos começar os dicionários. Vamos declarar então o nosso dictionary. Também vou trabalhar com strings no dicionário. Desculpem. Neste caso, o dicionário são dicionários de chave, ou seja, são mapas, ou seja, tem uma chave e um valor. Os dicionários, mapas, têm sempre, é uma coleção chave-valor. Tem uma chave e tem um valor. Isto, associado às bases de dados, é também importante. Então vamos lá. O nosso dicionário vai ter, até vamos pôr a chave em inteiro e o valor vai ser em string. Ok, então temos um dicionário de chave-valor, em que eu vou chamar, por exemplo, mapa, e vamos inicializar, ou vamos instanciar como new dictionary, de chave-valor, e vamos dizer que o seu tamanho não é inicializado. Vamos inserir elementos, eu vou inserir elementos da mesma forma, ou seja, map.add, e vou dizer que vou pôr aqui a chave é o 1 e o seu valor é 1, para manter aqui a uniformidade deste exemplo que temos a fazer, que estamos vindo a fazer. Então vou continuar aqui a adição dos meus elementos ao meu dicionário. Falta uma vírgula. Vou adicionar 6, não adicionei no primeiro exemplo. Vamos mudar aqui o seu valor. Falta 1, 6. Ok. Estes são os elementos que eu tenho no meu mapa. Vamos imprimir um elemento só outline e vou imprimir o elemento que está na chave 3. Vou pôr aqui 2 pontos e vou pôr aqui o map do índice 3. Já agora,
para não gerar aqui confusão, isto não é aqui, para não gerar aqui esta confusão com o dólar e tudo mais, vocês podem optar por escrever da forma que optava anteriormente. Também podemos tirar o dólar e em vez de termos aqui os parênteses retos, pomos aqui um mais e pomos a variável. Isto é a mesma forma, está bem? Aqui já fizemos isto no início deste ano, em que metíamos logo na consola aqui o valor. Este dólar implica que tem uma variável e nós podemos pôr ali aquela variável. É das duas formas que está correto, está bem? Então vamos ver. E reparem que aqui nos dicionários ele não vai pelo índice, mas vai pelo seu valor, está bem? Se eu meter aqui o 3, ele vai exatamente à sua chave, porque ele tem a chave 3 e vai buscar o elemento 3. Nos outras coleções, este era o índice 0, o índice 1, o índice 2. Aqui podemos ir através do mapa, se metermos aqui o índice, ele vai buscar a chave através deste inteiro. Tá? Então, para imprimir todos os valores desta coleção, ou deste dicionário, o que é que podemos fazer? Vamos fazer um for each, e aqui dentro vamos dizer que é um key value pair, ou seja, o valor é um conjunto de chave-valor em que os tipos, os tipos é um inteiro, vírgula, e uma string, porque é o valor, ou aqui o tipo do nosso dicionário. E depois para cada, ok, eu vou pôr aqui o valor v in no meu dicionário que chamei map. O que é que vamos fazer? Vamos fazer da seguinte forma, aqui nesta parte estamos a separar os valores, as chaves e os valores, está bem? Um dicionário tem uma chave e tem um valor. Este key value pair, nós estamos a separar a chave do valor e podemos imprimir da seguinte forma. Vai executar, por isso é que ele está aqui com vários warnings. Ok? Eu vou fazer então o console.writeLine e vou colocar aqui, vou meter novamente o dólar, porque aqui neste caso dá-me mais jeito, e vou meter a chave, vou meter aqui a variável que me dá a chave, neste caso v.key, e reparem, como eu tenho um key value pair do tipo inteiro string, ele vai automaticamente saber que a key é este primeiro elemento e a string, ou o valor, será o segundo elemento. Este é a key e este é o value. Tá? Vamos então continuar. A chave tem o valor e aqui vou pôr o v ponto e vou buscar o seu value. E agora, para cada elemento dentro do mapa, através do mapa chave-valor, vou buscar a chave através do elemento key e vou buscar o valor através do valor. Tá? Vamos ver. Então, neste caso, ele vai imprimir primeiro estes dois para vermos a diferença entre colocarmos o dólar e colocarmos a variável que queremos apresentar entre as chavetas, ou da forma que já estamos a utilizar mais vezes, já utilizamos mais vezes, e depois todos os elementos. Vou imprimir todos os valores entre chave e valor, em que a chave 1 e depois vírgula tem o valor e vai buscar, neste caso, neste primeiro campo vai buscar as nossas chaves e aqui no campo do valor vai buscar para aqui, tem o valor, vai buscar o valor. Está bem? Se eu quiser apagar um elemento, é da mesma forma como vimos nas listas, ou seja, eu posso só vir aqui, map.remove at, desculpem, não é o remove, é o remove, sim, é o remove, desculpem, aqui não é o remove at,
Aqui é só remove e depois damos qual é que é a chave que nós queremos remover. Tá? E vou fazer o remove. Mais uma vez tenho o programa a executar, é do read key. Ele supostamente deveria eu não pus aqui o read key. Sem o read key provavelmente a janela ia abrir e fechar. E aqui depois já vai mostrar. Vou fazer novamente então esta impressão. Só colocar aqui então um apontamento do console.writeline. Eu vou pôr só para termos uma noção daquilo que estamos a ver. Agora vou tirar aqui o read key a ver se ele não fecha a consola sem pois, por isso é que preciso do read key. Vou precisar mesmo do read key, senão a consola abre e fecha sem nós conseguirmos ver o que lá está. Ok, então temos o que já tínhamos visto anteriormente até aqui, a impressão do valor e da chave. Apaguei o elemento que estava com a chave 3 e ele apagou. Tá? Já agora, se eu tentar apagar um elemento que não existe lá no mapa, por exemplo, não é isto que eu quero, desculpa. Se eu quiser, e tenho a consola ainda outra vez, já não tenho. Se eu fizer aqui o map.remove e colocar aqui o 0, o que é que vai acontecer? Ele funciona na mesma. Só que, como ele não tem uma chave 0, ele não apagou nada. Tá? Tal e qual que se têssemos um valor aqui que não tivesse essa chave. Tá? Se eu agora alterar aqui esta chave, em vez de ser o 1 é o 0, vamos ver o que acontece. E ele, reparem, ele está a apagar não pelo índice, mas sim pelo valor da sua chave. Tá? Neste caso, apagou o 3 e apagou o 0. E a nossa mensagem de apagou o 3 já está desatualizada. Apagou o 3 e apagou o 0. A última coisa que vos quero mostrar é a parte da criação nós podemos criar dicionários. Dictionary, vou dizer que ele é novamente um dicionário com uma chave inteira e com um valor em string. E vou dizer que este é um key collection, ou seja, é um dicionário apenas de chaves. E vou-lhe chamar map, que é o meu anterior key das chaves, que vai ser igual ao meu mapa que já existe, só que ele só vai conter estas chaves. Ou seja, eu posso criar um dicionário apenas só de chaves. Assim como posso também criar, mais uma vez, esqueci de fechar a consola. Eu vou criar também um dicionário apenas de value connections e vou-lhe chamar o map dos meus values igual, isto pode dar jeito em algumas situações apenas de valores, principalmente depois nas bases de dados, isto poderá dar jeito. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou imprimir cada um daqueles dicionários que acabei de fazer. O dicionário apenas das chaves, ou seja, como eu tenho apenas chaves, eu posso fazer impressão apenas de inteiros, in map keys, ou seja, vou imprimir apenas, neste caso, as chaves, e vou colocar aqui o console.writeline e vou imprimir aqui o meu i. Ele vai imprimir as chaves e agora posso fazer a mesma coisa, só que em vez de ser o meu mapa de chaves, não pode ser inteiro.
vou imprimir o meu mapa de valores que contém strings, vou imprimir o meu mapa de valores e vou imprimir aqui o meu S. Já agora vou retirar este, apagar o 0, até posso deixar a mesma chave. Vamos executar. E o que ele faz aqui em baixo é, então depois de criar aqui os dicionários, apenas um dicionário apenas de chaves, ao que chamei o mapa capa, um dicionário apenas de valores, ao que chamei o mapa V, ele faz a impressão primeiro apenas das chaves e o 0, porque eu substituí o 0, tinha apagado o 3, está aqui, apagou o 3, sua impressão, imprime só as chaves e imprime só os valores. Tá? E esta era a matéria que eu tinha para vos mostrar agora, que vai ser importante e é importante agora para nós podermos trabalhar com coleções que, como eu disse anteriormente, têm mais flexibilidade do que a utilização dos arrays. Tá? Vamos ao trabalho.